Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Bem-Estar. Aqui a gente vai bater um papo leve, descontraído sobre saúde, nutrição e, claro, bem-estar. Eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy. E hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, a professora Ana Carolina Duarte. Ela também é professora aqui no curso de Nutrição da Faculdade Kennedy, é nutricionista, é mestre em Ciência de Alimentos, tem especialização na área de nutrição clínica, é também youtuber, tem um canal maravilhoso lá no YouTube, o Saúde no Prato. Se você ainda não acompanha, vale a pena acompanhar. E hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto muito interessante, que é a importância da alimentação para idosos. A gente sabe que a nossa população está envelhecendo cada vez mais, né? Então esse é um tema muito importante. Eu queria agradecer à professora Ana Carolina por ter aceitado esse convite, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Tá certo, Ana. Então vamos começar falando um pouquinho aí, né, sobre alimentação para o idoso. Quais são os cuidados que as pessoas idosas precisam ter com a alimentação? Muda alguma coisa? Muda. O paciente idoso, a pessoa idosa, ela tem demandas nutricionais que são diferentes e o mais importante que vai acontecendo é que a percepção da pessoa com a alimentação ela vai modificando. Então o paladar muda, a sensação de sede muda, o sabor dos alimentos não é mais o mesmo. Então, o idoso, ele tende muitas vezes a ter uma alimentação que a gente chama de uma alimentação que ela é muito repetida. Então, se a gente deixar o idoso passa muitas vezes o dia pão, bolo, biscoito e café, porque são alimentos mais palatáveis, mais macios, e a gente faz lanchinhos ao longo do dia. E o idoso, ele precisa ficar muito atento na qualidade da alimentação, mas pensando principalmente em variedade. Então, a gente precisa sim manter os alimentos que a gente gosta, o cafezinho, o bolo, o biscoito, mas estar muito atento à presença de frutas, de verduras, da comida do dia a dia. Então, o famoso arroz com feijão, a carne, a salada, nem precisa ser a carne que muitos idosos queixam que não gostam mais de comer carne, pode ser omelete, ovos mexidos, outra fonte de proteína, para que a gente tenha uma alimentação realmente saudável, que contemple os nutrientes que essa etapa da vida exige. Legal, e às vezes eles podem ter dificuldade até da mastigação dessas carnes, né? Então, eles têm essas opções aí de frango, de omelete, né? Sim, tem as opções que são mais macias e, ao mesmo tempo, a gente lembrar que o paciente idoso, o paladar, além de não ter tanta salivação quanto uma pessoa jovem tem, o sabor não é mais o mesmo da comida, o paladar realmente não sente o gosto dos alimentos. Então, é comum o idoso falar assim, essa comida está sem sal. Para ele está sem sal, mas a gente não vai ficar acrescentando sal para não aumentar os riscos de saúde. A gente faz o sal normal, mas pode colocar outros temperos como pimenta, orégano, enfim, todas essas ervas que a gente chama de ervas naturais para realçar o sabor do alimento sem comprometer a saúde da pessoa idosa. Então dá para deixar a comida mais saborosa, mais prazerosa. E um detalhe, como a salivação realmente tende a diminuir, lembrar da comida sempre assim, está mais molhadinha, perguntar ao paciente idoso o que ele gosta, o que ele quer comer e lembrar assim, um feijão com mais caldinho, um arroz mais macio, uma carne de preferência com um pouquinho de molho, para ficar mais fácil, mais palatável a ingestão de alimentos saudáveis. Excelente, Ana. Então, um conjunto aí de cuidados, né, que é necessário para esses idosos. E aí a gente está falando de priorizar o que o idoso gosta, mas também com variedade. Mas é importante, né? Você falou do sal, por exemplo, é importante a gente pensar que essa alimentação precisa continuar sendo saudável. E a gente sabe também que o idoso está propenso também a risco de mais doenças. Tem algumas doenças que são mais comuns na idade, né, ali no idoso. Então, como que a alimentação pode ajudar na prevenção dessas doenças comuns do envelhecimento? Como Alzheimer, por exemplo, doenças cardiovasculares. Como é que a alimentação e a nutrição pode ajudar nesse sentido? A alimentação e a nutrição pode ajudar em vários sentidos. Então, vamos pensar nas doenças cardiovasculares, que é o que mais acomete a população. Não só no Brasil, mas em vários países do mundo. As doenças cardiovasculares estão associadas a uma alimentação muitas vezes rica em gordura. Quando a gente fala de gordura, aquela gordura saturada, gordura presente na carne, presente nas frituras. Também é importante lembrar que fritura é uma fonte de gordura. Então, evitar alimentos gordurosos, evitar o excesso de carboidrato refinado, que é aquele excesso de doce, excesso de açúcar,
para reduzir o risco para as doenças cardiovasculares. Associado ao hábito alimentar, é importante lembrar que outros fatores também colaboram. Então, se eu tenho o hábito de fumar e paro de fumar, favorece muito. Se eu sou uma pessoa mais estressada, mas eu arrumo uma forma de moderar esse estresse, isso também favorece a saúde cardiovascular. Então, associado a outros fatores, a gente consegue fazer com que a alimentação ajude muito as pessoas a prevenirem problemas cardiovasculares. A gente fala muito da alimentação e desses hábitos, né, atividade física, da questão do tabagismo, reduzir o consumo de bebida alcoólica, mas um que a gente talvez não fale tanto é a questão do sono. O sono é um fator tão importante quanto a alimentação, quanto a atividade física, quanto esses outros fatores. Então, ter um sono de qualidade, em quantidade suficiente, é muito importante para a gente preservar não só a saúde como um todo, mas a saúde do coração. Então, quer evitar infarto, eu falo que é reduzir risco. Quer reduzir riscos para infarto, para acidente vascular encefálico, para realmente ter saúde e viver com qualidade de vida, a gente precisa lembrar da alimentação, reduzindo o consumo de gordura saturada. Tem um tipo de gordura que a gente deve estar sempre evitando, que além da saturada, é a gordura trans, que ela tem um fator importante de risco para as doenças cardiovasculares. Então, evitar biscoitos, os sorvetes industrializados, evitar esses alimentos muito processados. Não é que a gente vai exterminar esses alimentos da face da terra. Mas tem um equilíbrio ali, né? Um equilíbrio. A maior parte da minha alimentação precisa ser de alimentos protetores, e a gente tem alimentos funcionais, por exemplo, como o tomate, com a presença do licopeno, o brócolis com a presença do sulforafano, que é importante para a saúde dos pulmões. Então, a gente tem vários alimentos protetores que, além de nutrir, vão prevenir doenças, e a saúde cardiovascular é beneficiada quando a gente faz consumo principalmente de gorduras boas, que é a gordura, por exemplo, presente no óleo de linhaça, presente no azeite de oliva, presente nas castanhas, nos peixes. Aí a gente consegue ter um efeito bem positivo. Legal, Ana. E além das doenças cardiovasculares, uma doença também muito comum na terceira idade, né, e que vem preocupando a gente cada vez mais é o Alzheimer. A nutrição consegue ajudar nesse sentido? Consegue. A gente tem a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta baseada em grãos integrais, frutas, verduras, legumes, carnes magras, que é uma dieta extremamente protetora contra a doença de Alzheimer. E a gente consegue reduzir, né, os riscos para desenvolver essa doença. Como a gente falou da saúde cardiovascular, assim como a doença cardiovascular, o Alzheimer tem outros fatores também. Mas falando da nutrição propriamente, a alimentação que a gente fala, dieta do Mediterrâneo, ela tem um papel fundamental na prevenção desse agravo na saúde. Excelente. E essas doenças, né, que acometem o idoso, a gente está muito atento a elas porque os números estão crescendo. O número de idosos está crescendo, felizmente, mas é importante, né, gente, ter essa prevenção para a gente envelhecer com qualidade de vida. Excelente. Ana, a gente tem também uma questão no idoso que é a perda de massa muscular. Né? A gente percebe claramente que o idoso às vezes vai ficando mais murchinho, e aí eu queria saber como que a alimentação pode ajudar a prevenir principalmente essa perda de massa muscular no idoso. O processo de perda da massa muscular, que a gente chama de sarcopenia, embora algo que a gente não deseje, ela faz parte do processo do envelhecimento. É natural, né? É natural, ela é fisiológica, a gente vai passar por esse processo, mas tem como a gente minimizar essa perda. Para a gente minimizar essa perda, é importante associar a alimentação com a atividade física. A gente já tem vários estudos mostrando que não é só alimentação ou só atividade física, isolados, tem que ser o conjunto. Na alimentação, seria a gente não ficar muito tempo sem se alimentar. Aquela pessoa que ela fica muitas horas sem comer, ela é candidata a ter perda de massa magra, perda de massa muscular. Na hora que falta comida para o organismo, na hora que a pessoa fica muitas horas sem comer, ao invés de sacrificar a gordura, que poderia ser, a gente perde massa muscular. Magra. E o idoso, muitas vezes, como ele tem um apetite reduzido, muitas vezes alterado, não é mais como antigamente o apetite, sem querer, ele fica muitas horas sem comer. No que fica muitas horas sem se alimentar, e associado a isso, a um baixo consumo de proteína, aquela proteína, por exemplo, da carne, que ele já não está querendo comer mais, do ovo, que às vezes ele está reduzindo o consumo, do leite, que antes fazia bem, agora já não faz tão bem mais. Então, assim, alimentos que antes ele tolerava, agora não tolera tão bem, que vai evitando, esse baixo consumo de proteína associado a longos períodos sem se alimentar, é o principal fator para a perda de massa muscular no idoso. E uma forma de prevenir é comer mais vezes ao longo do dia e garantir ao longo do dia a presença dessas proteínas.
Quando o idoso não consegue, não quer, por algum motivo ele não vai consumir essas proteínas, é importante, inclusive, pensar na possibilidade de suplementação. Sempre com a orientação de um profissional, de um nutricionista, né? Exatamente, porque a gente tem tanta opção de suplementação e eu falo que é muito bom porque a gente tem muitas boas opções também. Mas a quantidade, o horário, é fundamental ter essa prescrição do nutricionista ou do profissional que atende o paciente idoso para a gente conseguir fazer a dose certa. A nutrição, para dar certo, ela tem que ser sob medida. Para mais, traz prejuízo, no caso, o excesso de proteína aumenta o ácido úrico, pode alterar alguns exames do paciente, mas a falta de proteína também é um problema. Então, essa quantidade necessária, o nutricionista é capaz de calcular exatamente e fazer a prescrição adequada para o paciente. Excelente, sempre ali com equilíbrio, né? Bom, e na nutrição a gente tem muitos mitos. Muitas vezes as pessoas escutam alguma coisa, escutam outra coisa e vão levando aquilo como verdade. Então eu queria fazer um bate-bola aqui para a gente pensar. É mito ou é verdade? Primeiro, existem alimentos que precisam ser evitados pelas pessoas idosas? Evitados não, mas a gente, pelas pessoas idosas não, mas evitados ao longo da vida, a gente poderia pensar, por exemplo, alimentos ricos em aditivos. Por que isso? Quando a gente fala do envelhecimento, nós estamos pensando no Alzheimer, no Parkinson, nas doenças cardiovasculares, mas tudo que acontece no paciente idoso tem uma história com a vida do indivíduo. E aí na vida adulta, se a gente já puder, desde essa época, evitar alimentos processados e ultraprocessados, é importante porque quando a gente consome, por exemplo, um alimento, vamos pensar num refrigerante, mas pode ser qualquer alimento processado. Ali naquele alimento ou naquele produto alimentício, a gente tem presença de conservante, corante, aromatizante, acidulantes, substâncias que são estranhas ao nosso organismo, que a gente chama de xenobióticos, substâncias que são estranhas à nossa biose, ao nosso organismo. Então, quando chega esses componentes no nosso organismo, e o organismo só conhece nutriente, quando chega lá um corante, vai falar, quem é você? De onde você veio? De onde você veio? Não, te conheço, eu vou te combater. E ali vai gerando processo inflamatório, ou às vezes essas substâncias elas passam a barreira do intestino e caem na corrente sanguínea. E esse excesso de substâncias estranhas realmente vão levando a agravos no futuro. Então, eu diria assim, ao longo da vida, evitar alimentos processados e ultraprocessados, e na terceira idade, no paciente idoso, né, na pessoa idosa, evitar esses alimentos, porque eles não trazem nutriente. Eu falo que eles até desnutrem o paciente. Por quê? Quando eu tenho uma substância estranha para ser eliminada, para falar, olha, isso aqui é estranho, eu vou te combater, eu estou gastando a minha imunidade para expulsar aquela substância que o organismo reconhece como estranha. Só que essa imunidade, ela é feita de nutrientes, é feita de proteína, de vitaminas. Então, eu estou usando a reserva do meu organismo para combater algo que eu não devia ter nem comido. Não devia ter comido. Então, gastando a imunidade para combater. Então, eu falo que desnutre o paciente, além de não nutrir. E toda vez que o paciente ele consome um alimento processado ou ultraprocessado, está dando lugar ao que seria um alimento saudável. Então, toma o lugar do que seria nutritivo. Então, no lugar de um refrigerante, poderia ser uma bebida proteica, por exemplo, um leite ou um iogurte, algum outro alimento nesse sentido. Então, no paciente idoso, na pessoa idosa, evitar alimentos processados, ultraprocessados, mas é uma recomendação que vale geral e ficar atento à qualidade nutricional. Assim, será que eu estou consumindo frutas todos os dias, verdura todos os dias? Isso é muito importante. Ótimo, Ana. Uma outra história que a gente escuta aí é assim, eu tenho mais de 60 anos, eu devo reduzir a quantidade de alimentos que eu consumo, eu devo comer menos do que eu comia antes desses 60? Isso é mito ou é verdade, Ana? É importante pensar nessa quantidade porque se eu estou envelhecendo e também estou reduzindo as minhas atividades do dia a dia, assim, não ficando mais em casa, não estou fazendo atividade física, é importante reduzir a quantidade, não a qualidade da alimentação. Só reduzir o tamanho de porções para não gerar ganho de peso, para não gerar excesso de gordura corporal. Mas se eu estou fisicamente bem, ativo, fazendo atividade física, fazendo as coisas do dia a dia, saindo para fazer compra a pé, não há necessidade de reduzir de forma considerável a quantidade de alimentos. Mas sempre avaliar, reduzir o meu gasto de energia, então tem que reduzir o consumo alimentar. Achar o nosso equilíbrio. Isso. Muitas vezes o paciente fala comigo assim,
Ana, eu não sei o que está acontecendo, eu como a mesma coisa a vida inteira. Eu falei, mas aí que está o problema, a gente não pode comer a mesma coisa a vida inteira. Aí a gente muda as nossas demandas e é interessante a gente observar o seguinte, o paciente idoso, a pessoa idosa, a absorção não é mais a mesma. Então a absorção de nutrientes ela é reduzida. Então, de repente, assim, não só pensar assim e não reduzir quantidade, mas será que eu preciso acrescentar um pouco mais de nutriente? Será que eu preciso colocar quais alimentos para eu ficar bem nutrido? Porque as demandas nutricionais, elas não mudam tanto, mas a absorção diminui, o apetite diminui. Então, o paciente tem que ficar atento o tempo todo se não está tendo ingestão alimentar reduzida, se está comendo menos do que precisa e a qualidade. Se está tendo variedade ou se está sendo aquela alimentação repetida. Excelente, Ana. Mais uma perguntinha, que também é bem comum, né? A gente hoje escuta falar muito de suplemento para o praticante de atividade física, mas a gente também, às vezes, chega na farmácia e encontra uma grande variedade de suplementos, às vezes já está até escrito lá mais 60, voltado para o idoso. Então, é um mito ou é uma verdade que todos os idosos, sem exceção, precisa fazer alguma reposição de vitamina e de sais minerais? É um mito, nem todo idoso precisa. Aquele idoso que consegue manter uma alimentação equilibrada, ele não tem necessidade de suplementar, a não ser por alguma razão específica. Por exemplo, a gente tem pacientes que têm uma demanda nutricional de algum nutriente que precisa consumir mais, não dá conta de comer no alimento, ele suplementa. Mas não é todo idoso que precisa. E a questão, por mais que a gente tenha suplementos de qualidade, eu falo que nas farmácias a gente vê assim, muita opção e é muito atraente, porque, por exemplo, uns falam suplemento para memória. Quem não quer ter uma memória melhor? Só que muitas vezes ali é um sonho que a indústria está prometendo, aquele sonho não vai ser realizado. Então, é muita atenção ao marketing, tem muito suplemento bom, mas para funcionar, para fazer o efeito que a gente deseja, tem que ser sob medida e tem que ser quando necessário. A gente só vai suplementar aquilo que eu não estou consumindo na dieta. E é interessante que dificilmente um suplemento vai superar o que o alimento proporciona. Quando eu faço o consumo, por exemplo, de uma carne, eu estou consumindo proteína e estou consumindo vários micronutrientes, por exemplo, vitaminas do complexo B, que é tão importante ao paciente idoso. Mas quando eu estou consumindo só suplementação de proteína, o famoso whey protein, é só proteína, não tem vitaminas ali envolvidas. Então, o alimento ele sempre traz mais nutrição, além do prazer que ele pode proporcionar, do que o suplemento. Mas, se necessário, se o paciente não for conseguir comer tudo o que ele precisa, por qualquer motivo que seja, falta de apetite, o que for, a gente pode fazer uso da suplementação. Aí ela é uma super aliada, mas não é todo paciente que precisa, não. Ótimo, Ana. Ou seja, né, um equilíbrio, novamente, e também a orientação sempre de um profissional para poder saber exatamente o que você precisa, né? Exatamente. Bom, Ana, e para a gente encerrar aqui, uma outra dúvida que eu recebo muito e que eu percebo muito no idoso, acompanhei isso até com os meus avós, é do idoso não sentir sede e ter dificuldade de beber água. É um problema que às vezes acomete, né, adultos e crianças também, mas no idoso parece que isso é mais proeminente. Então, como que o idoso pode garantir um bom consumo de água mesmo se ele não estiver sentindo sede? A gente pode usar de várias estratégias. Realmente é uma queixa bastante comum. O paciente idoso, ele desidrata muito rápido, muito fácil. Então, a gente tem que estar sempre atento a essa quantidade de água. É um risco, né, Ana? É um risco. O paciente que desidrata, ele corre risco realmente de ir para uma internação, uma complicação por falta de água. E aí, como que a gente vai fazer essas estratégias? A gente pode pensar em várias possibilidades. Usar uma água saborizada para aumentar a palatabilidade daquela água. Então, colocar, por exemplo, numa água, numa jarra de água, colocar folhinhas de hortelã ou fatiar limão. Pegar o limão inteiro, fatiar, colocar na água, colocar para gelar, que dá aquele sabor na água. Então, tornar realmente aquilo mais agradável para o paciente, porque ele não sente muita sede. Na verdade, ele quase não sente sede, mas ele precisa da água do mesmo jeito. Então, a água saborizada é uma boa estratégia. Pegar sucos de fruta, o suco em si, sucos concentrados não hidratam, mas se eu pegar aquele suco e diluir, fazer uma limonada, por exemplo, ao invés de fazer um suco de laranja, fazer uma laranjada, colocando bastante água ali envolvida, para a gente colocar mais água e menos polpa de fruta, a gente consegue hidratar o paciente. Picolé de frutas, aqueles picolés que a gente pode fazer em casa, então fazer água, polpa de fruta e deixar ali para o paciente se hidratar. Principalmente nesse calor, né? Nossa, no calor é uma ótima opção. Legal.
Então, são essas situações, assim, é lembrar que ao longo do dia a gente vai oferecer água para o nosso paciente idoso, aquela pessoa que a gente tem em casa, nossos avós. Eu falo que às vezes nossos pais já são idosos, então lembrar, enfatizar e colocar num copo que ele gosta ou na garrafinha que ele gosta. Se for o caso, colocar até lembretes realmente como despertador, né? Lembrete no celular para lembrar da água, porque é muito comum a pessoa idosa ela esquecer de beber água. Então ela sabe que é importante, mas às vezes não toma. Porque fechou o dia e você não bebeu água. Não bebeu, às vezes bebe água só para tomar medicação. Então, como isso é muito recorrente, é importante lembrar, né, de beber água ao longo do dia, colocar, se for o caso, despertadores, saborizar a água, diluir os sucos, frutas com bastante água, como melancia, abacaxi, também são boas opções. Então, a gente tem várias formas de conseguir essa hidratação. Água de coco. E lembrar que a água é essencial à vida. Então, sem água a gente não consegue funcionar muito bem. E é interessante, tem pacientes que eles começam a ter sintomas como se fosse uma demência por falta de água. E isso hidrata. Confusão, né, mental, e quando você vai ver, é falta de água. E é curioso que no consultório, outro dia, teve uma paciente que ela relatou exatamente, ela teve alguns sintomas de doenças neurológicas, foi ao hospital, fez todos os exames e o médico falou, está faltando nutriente. Então, é muito comum, é mais comum do que a gente imagina, são casos que acontecem muito próximo da gente, mas lembrar, tendo uma alimentação equilibrada, sem fazer restrições severas, lembrar de comer ao longo do dia, não ficar muito tempo sem comer, nem fazer várias refeições, garantir a boa hidratação, que é o que a gente sempre fala, não foi bem hoje, amanhã alimenta melhor. Sim, se o paciente idoso não teve apetite para hoje, amanhã é outro dia, amanhã a gente recomeça e assim vai. Quanto mais repetição, a gente consegue garantir a saúde desse paciente. É lembrar que cada novo dia é uma nova página num caderno, né? E a gente pode começar a nossa história a partir dessa nova página. Pode sim. Ótimo, Ana. Bom, queria te pedir agora para deixar uma dica para quem está em casa assistindo. De repente, ou para quem é idoso, está chegando aí nessa fase, está começando a pensar, nossa, que cuidados eu posso ter com a minha alimentação, com a nutrição, ou até mesmo para quem está em casa e cuida de um idoso, né, que é muito comum, de repente um filho, um neto, que recado você dá para quem está em casa e é idoso ou cuida da alimentação de um idoso? Bom, uma orientação que a gente faz para todas as pessoas que têm um idoso em casa, seja um familiar, seja um cuidador que está ali fazendo toda a atenção ao paciente idoso, é lembrar que esse paciente, ele tem demandas nutricionais como a gente tem, então ele precisa de hidratação, ele precisa de uma alimentação variada, muitas vezes o idoso ele prefere alimentos que não são tão nutritivos, muitas vezes mais palatáveis, mas é muito importante estimulá-lo a comer alimentos variados, como frutas, verduras, legumes, dentro do possível, convencer o paciente idoso que ele precisa de comer o arroz, o feijão, uma carne, uma salada. Se não for possível, a gente faz uma refeição mais macia, como macarrão com legumes, uma carninha ou um ovinho mexido, mas é muito importante que ele consuma alimentos de todos os grupos alimentares. Dessa forma, a gente consegue manter o paciente nutrido, seguindo bem e, principalmente, prevenindo complicações para o futuro. Ótimo, Ana. E quem está em casa, de repente, gostou desse assunto, talvez não soubesse que a nutrição tinha tanto a acrescentar, né, na nutrição do idoso, às vezes até um neto. Eu mesma escolhi fazer nutrição depois que meu pai teve um problema cardiovascular, então eu comecei a ouvir mais sobre o assunto e me interessei, eu tinha 12 anos na época. Então, de repente, tem alguém em casa aí também que está se identificando com o assunto e que quer seguir na nutrição para trabalhar com idosos. Que dica você dá para esse pessoal? Nossa, a dica que eu dou é, venha conhecer o curso de nutrição da Faculdade Kennedy. O curso de nutrição ele é maravilhoso. A nutrição ela é capaz de transformar vidas e transformar a nossa própria vida. Eu falo que eu sou pessoa transformada com a nutrição. Passei a me alimentar muito melhor depois de conhecer os alimentos. E a gente poder auxiliar as pessoas na qualidade de vida através dos alimentos não tem satisfação maior. Então venha conhecer o nosso curso, seja nosso convidado para conhecer o curso de nutrição, venha estudar com a gente. Não é falar da gente, né? Mas a gente tem um corpo docente que realmente é muito bom, muito qualificado e os nossos alunos são apaixonados pelo curso. Então, super recomendo. Se você gostou, identificou, vem estudar com a gente. Ótimo, Ana. Queria te agradecer. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço. Esse foi o programa Bem-Estar. Até a próxima!